para 90% das pessoas, psicanalista, gestalt, comportamental, cognitivo comportamental, psicodrama, na verdade isso pouco quer dizer a respeito do serviço que você busca, que você está mais ligado à sua queixa, né? Está mais ligado àquilo que te leva a procurar o serviço, na verdade. O que é psicologia? Para uma parcela de pessoas, psicologia é o estudo da mente humana. Para uma outra parcela de pessoas, é o estudo do comportamento humano. E durante muito tempo na minha formação, eu fiquei justamente tipo assim, poxa, será que eu estudo a mente gera comportamento, ou o comportamento... Ai, meu Deus do céu, e eu ficava com isso. E aí, em algum momento, as cortinas me caíram, né? Quando me apresentaram a psicologia cognitivo-comportamental. Então, tudo aquilo que eu passava durante a minha formação, tipo, será que o inconsciente é que move o comportamento? Ou será que comportamento, o ambiente que gera comportamento? Todo esse meu questionamento, na verdade, eram questionamentos muito típicos na década de 50, na década de 60, onde as abordagens cresciam de maneiras polarizadas. E aí foi quando eu descobri a TCC. A TCC, né, Terapia Cognitivo-Comportamental, ela tem a sua criação ali com o Beck, o Aaron Beck, e o Aaron Beck era psicanalista. E a ideia do Aaron Beck foi justamente trazer para o laboratório, trazer de maneira mais empírica, trazer de maneira mais sistematizada justamente os pressupostos da psicanálise. E aí ele foi trabalhando lá na década de 60 sobre essas questões, e aí percebeu-se que em algum momento lá, a gente pode falar sobre isso diferenciava os pressupostos teóricos daquilo que eles estavam executando e atendendo ali necessariamente. E aí foi então que ele propôs uma nova leitura de ser humano. E ali, então, no final da minha faculdade, foi que me foi apresentada a terapia cognitivo-comportamental, que fez assim, sabe aquele meme, assim? Pra mim foi isso. Como isso gerava dúvida em mim. Porque em algum momento parecia que eu tinha que escolher isso, né? E assim, em alguns momentos a minha formação, quem me ensinava psicologia nem se percebia, mas estava falando sobre a psicologia do seu ponto de vista. Então muitas vezes que eu entendia coisas que eu aprendia, e aí eu tentava encaixar, porque a gente nem tinha ali, a pessoa às vezes nem tinha ali a possibilidade de falar assim, olha, isso aqui é dentro disso, isso encaixa naquilo. E aí gerava toda essa confusão na minha cabeça. E aí então hoje, né, já 10 anos depois de formado praticamente, eu posso dizer que já na atuação, né, na psicologia, posso dizer que mudou, então, a minha percepção. Mas cada vez mais eu percebo que a psicologia, ela é um todo. E aí a gente que vai utilizando e pensando a respeito. A TCC, basicamente, tem uma pessoa na TCC que acaba sendo uma persona non grata, sabe? Que é um senhorzinho que, se eu não me engano, ainda é vivo, chamado Albert Ellis. O que o Albert Ellis fez lá em Nova York, isso assim, na década de 50, 60? O Ellis, ele era uma pessoa muito tímida, mas assim, muito, muito, muito tímida. Hoje, muito tempo depois, a gente sabe que a timidez é uma redução de habilidades sociais ou uma questão de ansiedade social. Mas na época, timidez era timidez, a gente estudava o que era timidez. E ali, então, o Albert Ellis chegou e colocou assim para si, falou assim, ele decidiu para ele mesmo e falou, todas as pessoas que chegarem perto de mim, eu vou puxar assunto. E aí ele foi lá para um parque, e aí durante um mês ele fez um experimento, que ele decidiu que todas as mulheres que chegassem perto dele, ele puxaria assunto. E aí ele percebeu que depois desse um mês, ele anotava, né, as pessoas e tudo, ele percebeu que depois desse um mês, ele já não sentia mais tanta ansiedade ou tanta timidez. E aí ele criou, então, essa nova proposta chamada terapia
racional emotiva. Então ele percebeu que quando ele começou a racionalizar, né, a raciocinar a respeito das suas emoções, a emoção dele mudava. Então ele mudou o pensamento, falou assim, eu vou conversar. E depois essa pessoa que era tímida se tornou, né, décadas depois, um dos maiores terapeutas da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele percebeu que os pensamentos, ou seja, que ele chamava de racionalidade na época, que os pensamentos mudavam o seu comportamento. Depois do Ellis é que vem o Aaron Beck, que todo mundo, já que vai estudar TCC, fala-se muito do Aaron Beck. E o Aaron Beck, mais ou menos na mesma época, também estava desenvolvendo estudos, e aí essas duas abordagens meio que se complementam. E aí o Aaron Beck ele vai criar a terapia cognitivo-comportamental. Então aquilo que o Ellis chamava de racionalidade, de raciocinar a respeito da sua emoção, o Beck vem e chama de cognição. Uma outra curiosidade é que nós temos mais de 50 terapias cognitivas. Cada terapia cognitiva vai dar o seu enfoque dentro desses pressupostos teóricos que são 3. Mas a cognitivo-comportamental, que é a do Aaron Beck, ela é uma das mais de 50. Não existe uma divergência, existe uma ampliação de novas descobertas, de novas possibilidades, novas técnicas, e aí então essa questão viva, né, vai se ampliando. Durante um tempo, eu acreditei muito na questão da aplicabilidade de acordo com a prescrição, abordagem / psicodiagnóstico. Então, digamos assim. Comprovadamente, a gente tem muitos estudos lá da eficácia da TCC para transtornos alimentares, para transtornos depressivos e para transtornos de ansiedade. Então, toque, fobia social, as fobias específicas, etc. Essa eficácia comprovada se dá por conta de nós termos um método. Então, assim, é impossível nós pegarmos um método que não é estruturado, e é isso que é bonito de outras abordagens, que não traz isso no passo a passo, ou coisa assim, que não dá para você mensurar, porque muda de terapeuta para terapeuta, de analista para analista, de profissional para profissional, de paciente para paciente. Então, durante um tempo, eu acreditei mesmo nessa questão prescrição / queixa. De uns tempos para cá, principalmente depois aí de pandemia, eu tenho percebido de que outras questões também são muito fundamentais. A questão do vínculo terapêutico, a confiança que você tem naquele profissional, que vai refletir na adesão que você tem àquela psicoterapia. Então, tipo, é como se... vou usar um clichê agora. É como se a abordagem fosse a nossa ferramenta mesmo. Então eu vou lá e compro uma faca super afiada. Mas aí você tá na mão de alguém que não sabe cortar. Então não vai adiantar muito, né? E de verdade, hoje eu percebo na prática, você falou na prática, de que isso não se faz tanto verdade na prática. Quando um profissional é sério, quando existe um vínculo, quando tem muitos outros sis para além da abordagem, embora a gente está falando de abordagem hoje porque o tema é abordagem, né? Porque senão dá a impressão que é isso que é importante. Eu já recebi muita gente que não tem liberdade do seu terapeuta. Então vai lá para pintar uma pessoa que não é. Então o terapeuta tá tratando outra pessoa, tá cuidando ou trabalhando com outra pessoa, e não com aquela pessoa que está lá, que é a questão da atuação, etc. E a psicologia está amadurecendo na questão assim, de que o seu terapeuta não é o seu colega, não é o seu conselheiro, é um profissional. Então, se você não está se sentindo bem com aquele profissional, se a questão assim do manejo técnico, você percebe que não existe uma seriedade ou até ética, as pessoas antigamente jogavam isso na questão da psicologia. Ah, psicologia não funciona. Ah, análise não funciona, isso não funciona. Mas tem percebido que existem profissionais e profissionais. E aí, então, se eu entendo como um serviço de saúde, eu vou, então, e procuro uma segunda opinião, eu consulto novamente, eu não tenho esse problema em si. Quando eu vou no cardiologista, o cardiologista não me diagnostica direito, eu não malho a cardiologia,
ou a medicina. Não, eu troco de cardiologista, eu vou ver melhor, né? Ou um cardiologista mais especialista. Às vezes eu vou ter que pagar mais para um cardiologista que já tem um manejo maior. Mas não é que a cardiologia não funciona. É que eu não me dei bem com aquele cardiologista. Então eu acho que cada vez mais a psicologia tem tomado esse status, esse patamar na cabeça das pessoas, essa questão do espaço e da função e do funcionamento em si, né, da psicologia. Isso se faz com momentos como esse, né? Olha, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, sabe? O quanto que nós temos a possibilidade de auxiliar outras pessoas também a conseguir aquilo que elas nem imaginavam que elas eram capazes de conseguir. E assim, talvez seja um privilégio ou talvez seja o fruto daqueles que buscaram muito e encontraram, né, aquilo que faz sentido para a vida realmente. Então, psicologia é sobre vida, né? E aí eu fico muito feliz de estarmos aqui vivos e falando sobre ela. Tchau, gente!